Eu acho que o pior aspecto das redes sociais desde que elas surgiram é o de que a maioria das pessoas acham que precisam compartilhar tudo sobre as próprias vidas, para que todo mundo saiba o que elas fazem 24 horas por dia, onde trabalham, quanto elas ganham, nas festas que vão, sobre os seus relacionamentos, sobre as suas metas, objetivos e até sobre as mudanças que querem fazer. Porque isso cria um falso sentimento de pertencimento, de acolhimento, de popularidade e até de conexão, até porque o nome já diz, rede social. Mas o problema é que, como eu disse, são sentimentos falsos. Se você for analisar, a sensação de compartilhar algo importante sobre a sua vida com pessoas que você não conhece na internet é muito diferente de compartilhar com pessoas que realmente se importam com você e que fazem parte da sua vida real. Simplesmente porque na sua mente vem aquela descarga de hormônios que te diz: nossa, muita gente se importa comigo. E convenhamos, nem as pessoas se importam com suas conquistas e muito menos você se importa com a opinião dessas pessoas, ou pelo menos não deveria se importar. A aprovação social é um grande problema porque ele te força a fazer certas coisas que você nem gostaria de fato de fazer e te impede de fazer as coisas que você realmente queria fazer. Se você pegar isso em uma escala menor, é igual a escolher uma carreira ou uma faculdade para fazer. Você primeiro vai olhar para o que os seus pais aprovam e o que os seus amigos vão fazer. Então, fazendo isso, focando demais na aprovação externa, você fica travado e não consegue usar toda a sua energia e foco com coisas que realmente vão melhorar a sua vida. E para resolver esse problema e reeducar sua mente, não tem nada melhor do que se isolar e focar em si mesmo. Porque não tem como você redirecionar sua atenção para crescer como ser humano e alcançar o sucesso verdadeiro, se ao mesmo tempo você tem que se preocupar com o que os outros estão pensando, fazendo ou dizendo para você. O seu crescimento verdadeiro depende de uma série de fatores que só você pode controlar e focar. E como você já deve saber, foco verdadeiro são anos e não dias. Então é difícil conseguir focar se a cada dia você recebe uma opinião diferente e sempre fica mudando de ideia. Porque as oportunidades existem, a mudança é sim alcançável, porém você precisa escolher uma coisa e ignorar completamente as outras. Porque, como eu te disse, se você não tomar cuidado com as redes sociais, elas vão fazer você perder o foco. E compartilhando seus planos, você corre o risco de se sabotar e de receber energia negativa das pessoas que não te apoiam de verdade. Então você precisa entender que para crescer você precisa se afastar das distrações para finalmente dar prioridade para si mesmo. Eu decidi que eu nunca mais ia trabalhar para ninguém e que eu seria o único responsável pelo meu próprio futuro. Então, se eu fosse dar certo, ninguém poderia me dizer que não foi por mérito próprio. Assim como se eu falhasse, eu não poderia culpar ninguém além de mim mesmo. Porque muito cedo eu entendi o fato de que a maioria das pessoas não assumem a responsabilidade sobre as próprias vidas. Então essas opiniões externas, a aprovação das pessoas e essas escolhas compartilhadas dão essa falsa segurança de que você não está sozinho. E quando der algum problema, você tem a quem culpar, mesmo que o culpado seja você mesmo. É só você pensar em todas as vezes que você teve algum problema. Pensa em algum que você teve recentemente. Aí na sua cabeça, provavelmente o culpado é alguém específico, sendo que na verdade não é. Você que não estava prestando atenção o suficiente e não viu o problema crescendo na sua vida. Assim é com relacionamento, com trabalho, com dinheiro e com o seu autocuidado. E por isso é tão importante se isolar para focar na sua própria vida, porque você reduz o contato constante com as pessoas e isso te deixa menos distraído. Então hoje, com a experiência que eu tenho, eu consigo organizar as coisas com meses de antecedência e eu percebo claramente os problemas surgindo no horizonte a uns 50 quilômetros de distância. E tudo que acontece na minha vida, tanto pro lado bom quanto pro ruim, é simplesmente um resultado das minhas escolhas. Primeiro eu quero que você entenda por que é tão importante fazer essa mudança na sua vida. Porque silenciar o mundo externo vai fazer você identificar as coisas que você gosta de fazer, as suas prioridades e o seu propósito. E não tem como descobrir essas coisas no meio do barulho e se distraindo o tempo inteiro. É só você pensar nos seus momentos mais silenciosos, quando você está tomando um banho, quando está sentado em casa sem fazer nada, lendo um livro, estudando, trabalhando em silêncio. Nesses momentos de isolamento são os momentos mais produtivos porque você não tem nada para fazer nem se distrair, a não ser focar na tarefa que você tem para resolver ou o assunto que você tem para estudar. Eu, por exemplo, passo 90% do meu tempo lendo ou escrevendo, então eu passo a maior parte do meu dia em silêncio. E é só por causa desse silêncio do dia a dia que eu consigo trabalhar, porque eu consigo me concentrar, tanto para escrever quanto para pensar. Porque por mais absurdo que pareça, hoje em dia ninguém mais quer pensar e muito menos tem tempo para isso. Porque a cada fração de segundo que ficam entediadas, as pessoas já procuram algo para matar o tempo.
Por isso que todo mundo pensa que tem problema de atenção, sendo que, na verdade, o que todo mundo tem é um problema de distração. Então é preciso cortar 100% dessas distrações para conseguir reeducar o seu cérebro a ficar em silêncio e pensar por conta própria. Porque só assim você vai conseguir produzir algo relevante e, como já disse Pablo Picasso, sem grande solidão, nenhum trabalho sério é possível. E além disso, se manter quieto e não ficar espalhando seus planos te protege das opiniões negativas e dos julgamentos desnecessários, porque eu tenho certeza que você já ficou desanimado com a energia negativa das pessoas quando elas te desmotivaram de algo que você queria fazer, mas não teve apoio nenhum. Então, sem ter que ficar se explicando o tempo todo, você ainda economiza energia e que sobra para você focar nos seus planos. Uma coisa que melhorou muito a minha saúde mental e a minha vida como um todo é manter em segredo tudo o que eu faço, até pelo menos eu alcançar os resultados que eu quero. E mesmo quando eu consigo, eu não fico falando, nossa, olha aqui galera, eu fiz tal coisa, olha que legal. Porque isso, inclusive, é um outro problema, onde muitas pessoas fazem certas coisas só para se gabar de terem feito, ou seja, para terem aprovação. Então a motivação inicial também é muito importante de ser analisada. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte para si mesmo, eu quero realmente fazer isso? Ou eu quero poder falar para os outros que eu fiz e receber uns tapinhas nas costas? E eu falo disso porque é muito comum. A busca pela aprovação social é um sintoma de uma causa maior que é a falta de afeto ao longo da vida. Você pode ter tido problemas com seus pais, pode ter sido uma criança sozinha, afastada na escola, frustrada com relacionamentos amorosos, enfim. Quem teve problemas sociais quando era mais novo, normalmente busca formas de receber alguma aprovação externa quando cresce. Mas essa mudança de mentalidade vai te ajudar a focar em 3 coisas importantes. A disciplina, que é se comprometer com seus objetivos, a consistência, que é fazer um pouco todos os dias, mantendo um progresso contínuo, e a autoconfiança, que se desenvolve conforme você vai cumprindo com as promessas que faz para si mesmo. E essas 3 coisas vão melhorando com o tempo, conforme você vai focando na disciplina de todos os dias focar na sua própria vida, independente do que esteja acontecendo no mundo externo. Mas para isso você precisa criar objetivos concretos. Prioridade é focar em uma coisa e esquecer todo o resto. Porque focar em si mesmo não significa egoísmo, é simplesmente dar mais atenção à sua própria saúde mental e física, para que depois, quando você estiver com a sua vida em ordem, você possa ajudar os outros também. E na prática, a forma mais simples de se isolar do mundo para focar no seu próprio futuro é reduzindo a quantidade de informações que entram na sua mente, porque é isso que vai abrir espaço mental para você conseguir se concentrar nas coisas que precisa fazer. Então, primeiro, o mais óbvio, é desligar as notificações do seu celular. Deixa só para as pessoas realmente importantes para caso de emergência. Bloqueie os aplicativos de redes sociais durante uma boa parte do dia. Além disso, esqueça as notícias. O mundo não vai mudar e muito menos parar se você estiver super informado sobre tudo ou não. E a sua vida também não vai mudar. Enquanto você estiver focado na sua vida, só pesquise, leia e consuma o que for te afetar diretamente ou o seu trabalho. Outra coisa que é importante é cuidar dos ambientes que você frequenta e as pessoas que você convive. Não adianta nada sair das redes sociais e frequentar lugares convivendo com pessoas que são negativas, que só falam de besteiras e que não pensam no futuro, porque todas essas mudanças são para um único propósito, te isolar do mundo externo, enquanto você foca em si mesmo. Informações em excesso geram muita ansiedade e te afastam do seu objetivo. A ansiedade, como eu já falei algumas vezes, é excesso de consumo e falta de criação, é pensar demais e agir de menos. Então, quanto menos estímulos você tiver e menos informações irrelevantes você consumir, mais tempo de qualidade você vai ter para trabalhar tranquilo, para aproveitar com as pessoas que você realmente ama e para ter as experiências que são realmente boas que você vai se lembrar no futuro. A grande questão dessa mudança toda na sua vida é que isso vai te colocar num estado inverso do que é o comum hoje em dia. O famoso menos é mais. Hoje em dia, tudo é mais consumo, mais informação, mais compras, mais socialização, mais exposição, porém é um preço muito alto, que é a qualidade dos relacionamentos, das experiências, das informações e das coisas. E eu quero que você vire o jogo e foque em menos coisas, porque assim você vai ter mais tempo e dinheiro para focar nas coisas de qualidade. Mas o último ponto que eu quero compartilhar com você é que nem todo mundo quer ver você vencer. E você não deve satisfação da sua vida para ninguém. As únicas pessoas que você deveria compartilhar suas ambições são as pessoas que vão ser diretamente afetadas por elas, como a sua esposa, o marido, a sua mãe, os seus filhos. E toda essa questão de ficar falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é de que só falar sobre uma ideia já dá uma descarga de dopamina que engana o seu cérebro pensando que já deu o primeiro passo, mesmo que você ainda não tenha feito nada. Então, quando você para com isso, não tem essa motivação inicial de ficar se gabando para as pessoas, mas quando você pega o ritmo, não tem nada melhor do que focar nas suas coisas quieto, sem a opinião de ninguém. Eu digo mais, vencer e crescer em silêncio é muito mais prazeroso,
porque é um sentimento genuíno de conquista. E é aquela coisa que eu sempre digo, não adianta ficar falando, eu sou brabo, eu faço as coisas, eu vou ficar rico. Ninguém quer saber disso. Não é falando que você é o cara que as pessoas vão aceitar isso como verdade e vão te achar legal. Inclusive, é papo de gente insegura. Quem é bom de verdade não precisa ficar falando, ui, 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 eu sou o bonzão, olha pra mim. É igual aquela história dos machos na internet. Se o cara precisa falar pra todo mundo que ele é machão, ele é tudo menos um homem de verdade. Mas enfim, eu espero ter conseguido te convencer de que o melhor caminho para o crescimento é o caminho do silêncio. Porque no final das contas, independente do que você fale, você não é nada além das suas ações e dos resultados delas. Então antes de ir embora, me conta aqui se você tem problema com isso, de ficar acompanhando o mundo inteiro e falar demais sobre tudo o que você vai fazer.